os discípulos de Jesus, depois do início turbulento do capítulo 14, nós encontramos Jesus despedindo os seus discípulos antes de toda a multidão e pedindo que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, porque lá haveria uma grande missão. Para chegar do outro lado, com mais velocidade, era mais fácil ir pelo mar da Galileia do que fazer a volta. O mar da Galileia é relativamente extenso. E Jesus pediu que eles fossem de barco. Esses homens são, em sua maioria, pescadores. Eles lidam com o mar da Galileia constantemente. Eles sabem navegar, eles sabem pescar. Mas no meio do mar da Galileia levantou-se uma tempestade muito comum. Porque o mar da Galileia fica no meio de duas montanhas. E o vento que sopra da montanha vem forte. Ele para ali naquele vale onde fica o mar da Galileia, ele circula e ele agita as ondas. E é muito perigoso circular no mar da Galileia. Eles terminaram o culto na parte da tarde, a reunião com a multidão na parte da tarde. Entraram no barquinho e começaram a seguir para atravessar o mar da Galileia. Era uma travessia aproximada de 6 a 7 horas, de acordo com os cálculos dos historiadores. 6 a 7 horas você consegue fazer a travessia. Se for circular, 2 dias a caminho. Então compensa aí pelo meio do mar. Se o vento está a favor, a coisa fica boa. Mas o texto diz para a gente que o vento era contrário. E essa tempestade agitou os discípulos e eles começaram a lutar contra essa tempestade naquele barco. Lutar por suas vidas porque a tempestade estava muito forte. Eu não sei se você está aqui essa noite. Não sei se você já atravessou alguma tempestade na vida. Talvez não. Ou talvez sim. Talvez você já atravessou alguma tempestade na sua vida. Eu fico imaginando, irmãos, nesses 41 anos de existência da igreja aqui, quantas tempestades essa igreja já me enfrentou. Quantos vendavais essa igreja, como um coletivo, já me enfrentou. O pastor Valdecir tem 8 anos que é pastor aqui, vai fazer 9 esse ano. Irmãos, não dá para imaginar quantas tempestades o pastor Valdecir já me enfrentou aqui nessa igreja. Tem irmãos aqui que são irmãos muito antigos. Irmão Abias, irmão Jaidete, que são muito antigos aqui. Cadê o irmão Abias e o irmão Jaidete? Dá um sinal, deixa eu colocar aqui. Aqui, glória. São muito antigos aqui, estão aqui há muito tempo. Eu não imagino quanta tempestade vocês já enfrentaram, servos de Deus. A irmã Rosa Mel, cadê a irmã Rosa Mel? Irmã Rosa Mel, a senhora está aqui há muito tempo, mas 39 anos, irmã Rosa. Imagina quantas tempestades a irmã Rosa já me enfrentou aqui nessa igreja, gente. Irmão Cristóvão, irmã Amélia, cadê o irmão Cristóvão? Irmã Amélia está aqui, cadê o irmão Cristóvão? Oh, meu querido, quanto tempo vocês estão aqui? Desde o começo, 41 anos. É muito tempo, rapaz. O homem está aqui desde que esse negócio começou. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês já imaginaram quantas tempestades esse povo já não enfrentou aqui nessa igreja? De idade, eu tenho 35 anos de idade. E essa igreja é mais velha do que eu. Tem gente que tem bem mais idade do que eu, está aqui nessa igreja. Mas no geral, vamos olhar para a nossa vida. Gente, quantas tempestades você já não enfrentou na vida que você achou que não ia sair? É uma tempestade financeira que aparece de papo na sua vida inteira. É uma enfermidade que aparece do nada. E o SUS, irmão, o SUS, nós temos que orar pelo SUS. Olha aí, terceiro. Porque nem todo mundo tem um convênio, nem todo mundo pode pagar um convênio médico. Há pessoas que dependem do SUS, e o SUS, às vezes, ele, não do SUS, a gente é ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tem gente que já enfrentou um problema familiar terrível. Um divórcio, uma separação. Um filho que foi parar na droga e não tinha ninguém que achasse esse menino. O menino se perdeu, foi para lá, foi para cá, sumiu de casa. Uma filha que passou por uma situação difícil.
um parente que trouxe um problema, você estava por ser próximo do seu parente, acabou trazendo aquele problema que ele está enfrentando, caiu na sua casa, caiu na sua família. Todos nós que estamos aqui já enfrentamos alguma tempestade, irmãos, algum vendaval da vida, alguma dificuldade, algum desafio. E eu olho para a vida destes discípulos e eu imagino que essa tempestade que eles estão enfrentando ali é uma tempestade física. É vento, é água, é o barco, é o mar. Mas essa tempestade pode ser ilustrada para nós com diversas situações, com diversas coisas. E a característica da tempestade é que a tempestade ninguém controla. Ninguém controla a tempestade. Ninguém tem a habilidade de chegar lá e abanar o vento e fazer ele voltar. Não, ninguém tem a capacidade de coordenar a chuva. Não, irmãos, não, a tempestade ninguém controla. E assim são as dificuldades que nós enfrentamos. Ninguém controla. Ninguém controla aquele parente que do nada começou a beber e dá trabalho, de vez em quando chega e dá trabalho na rua. Ninguém controla aquela pessoa que fala mal ou faz fofoca e causa um alvoroço na família, na vizinhança, onde quer que chegue. Ninguém controla. As tempestades da vida, elas são incontroláveis. Ninguém pode controlar as tempestades da vida. E olhando para esse exemplo dos discípulos de Jesus, nós precisamos olhar essa história e começar a aprender algumas lições com ela. Porque existem bênçãos escondidas na tempestade. Você achou que era para te matar, mas não é não. Tem uma bênção escondida na tempestade. Você achou que o negócio não vai funcionar? Vai ter uma bênção escondida na tempestade. Você achou que essa enfermidade é para destruir as suas finanças? Não. Tem uma bênção escondida na tempestade. Você achou que essa dívida ou essa situação financeira que você se encontra é para te falir? Eu profetizo em nome de Jesus que tem uma bênção. Aleluia! Há uma bênção escondida na tempestade. Aleluia! Existem 3 lições que eu olho para a tempestade e eu aprendo. Oh, glória a Deus. 3 lições. A primeira lição que eu olho para a tempestade e eu aprendo é que as tempestades são um meio de transporte de Deus. Oh, aleluia. Tempestade é transporte. Oh, glória. Você pode dizer junto comigo, tempestade é transporte. Tempestade é transporte. Às vezes você não quer se mexer, mas Deus manda a tempestade e a tempestade mexe você e você vai aonde Deus quer que você fique. Eu estava há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, eu estava morando no Caribe, pastoreando uma igreja lá, servindo Jesus lá, concluí a minha faculdade e fui chamado para pastorear uma igreja lá. E uma ilha bem pequenininha, a ilha de 1.500 habitantes. É uma tranquilidade, uma paz. Eu morava a 3 minutos a pé da praia. Se eu escorregasse, caía na água, irmãos, era um mistério. É muito diferente da realidade daqui, de São Paulo, toda essa muvuca de São Paulo, era muito diferente. E Deus falou comigo que eu precisava vir para cá, irmãos. Eu precisava voltar para casa. E eu falei, quem voltar para casa? Não, quem voltar para casa? Eu não vou voltar nada. Eu falei, voltou, a coisa tá boa demais aqui. O difícil é obedecer a Deus quando a coisa tá boa. É mais difícil. Mas aí, irmãos, quando Deus fala, ele avisa, Volta para casa, tá na hora. O pastor Rosalino me ligou, pastor Jeremias, vem para cá para a gente trabalhar junto, para servir a Deus aqui em Santana. E eu falei, ô pastor, Deus abençoe. Eu estava numa coisa lá, minha prancha mais esse pé aqui não tá no guarda-roupa. Mas aí vem a tempestade. E quando Deus manda a tempestade é transporte. Deus mandou uma tempestade, Deus virou as coisas, modificou as coisas, e eu fui acordar, eu estava aqui no Brasil, aleluia. Tempestade é transporte. Você precisa entender que às vezes Deus quer te mover de um lugar para outro, e se você fica bem enrolando, Ele manda a tempestade e transporta
para eles caminhando por cima do mar. O temor dos discípulos, a mesma coisa que eles tinham medo, foi aquilo que Jesus usou para se aproximar deles. Ele veio caminhando por cima das águas. Aquilo que dava medo deles naquele momento foi o que Jesus usou para se aproximar deles. E Jesus chega tranquilo no meio da tempestade. Ele vem caminhando, ele não vem correndo, ele não vem cambaleando, ele não vem fazendo alarde. Ele vem tão calmo que eles acharam ser uma miragem, ser uma visão. Mas Jesus se aproximou deles, porque no meio da tempestade tem uma bênção. Jesus apareceu na hora escura, e o texto fala que é na quarta vigília. A quarta vigília é entre 3 e 6 da manhã. É a hora mais escura da noite. Jesus vem acompanhado daquele vento, daquele barulho, na hora mais escura da madrugada. Jesus se aproxima deles para conversar com eles naquele momento. Talvez você esteja na hora mais escura da sua tempestade. Você esteja na hora mais difícil deste problema. Você esteja na hora mais turbulenta da sua vida. É nessa hora que Jesus vai aparecer para falar com você. E Jesus é diferente de todo mundo. Porque quando a gente está com problema, as pessoas não gostam muito de falar com quem está com problema. Você já percebeu? Quando você está com alguma situação difícil, as pessoas, sai todo mundo correndo de você. Vai um para lá, vai um para cá, e você fica só. Tem gente que quer cobrar atenção, posta nas redes sociais, estou me sentindo só. Faz isso não faz isso não. Não chama a atenção desse povo não, porque ninguém quer nada com você quando você está na prova. Ninguém quer te ajudar quando você está numa dificuldade. É só Jesus que vem falar com a gente. Só Jesus aparece na hora das provações. É por isso que Hebreus 13, verso 5 diz: não te deixarei e jamais te abandonarei. Na hora da treva, Jesus aparece. O Salmo 139, verso 11 e 12 diz: se eu disser, certamente as trevas me cobrirão e até a noite, a luz da noite ficará sobre mim. As trevas não me esconderão de ti, porque a noite brilha como o dia na tua presença. Jesus aparece nas horas mais escuras da nossa noite para manifestar uma palavra de apoio, uma palavra de cuidado. Jesus aparece porque os discípulos estão com medo do mar, e ele se manifesta diante deles no meio da tempestade. O que Jesus está dizendo para eles? Eu estou aqui no meio da tempestade, mas eu não sou afetado por ela. Eu estou no meio do seu problema, mas não sou afetado pelo seu problema. Eu estou no meio desta enfermidade, desta complicação, dessa dificuldade, desse desafio, mas eu não sou afetado por ele. Eu sou maior que o seu problema. Aleluia. Jesus aparece no meio da nossa tempestade para dizer que ele está utilizando essa tempestade para nos transportar, para nos elevar, para nos colocar no centro da vontade dele. E ele ainda tem o controle, ele ainda está com autoridade sobre eles. Tempestade é transporte. Mas a segunda lição que eu aprendo com a tempestade: as tempestades são um meio de teste de Deus. Tempestade é teste. Oh, aleluia. Você pode repetir junto comigo? Tempestade é teste. Verso 26 e 27 de Mateus 14. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. A tempestade é um teste para a gente, porque a vida cristã não pode ser uma senoide única. A vida cristã não pode ser um ponto. Quando você está no hospital e alguém está medindo o seu pulso, seu batimento cardíaco, é para cima e para baixo. É para cima e para baixo. Se ficar assim, morreu. Entendeu? Se ficar só queimando, se morreu, foi, mas pode esquecer, pode. Porque a vida é altos e baixos. A vida é para cima e para baixo. A vida é alegria, mas é tristeza. A vida é positiva, mas
é negativo. A vida tem desafio, tem luta. No Evangelho, alguém que pregar, profetizar, falar para você, irmãos, ao entrar no Evangelho, sua vida será de vitória plena, de triunfo eterno, de gozo perene. Olha, irmão, isso aí é do céu. Lá não tem nada errado, oh glória, lá é tranquilo, lá é desse jeito. Agora aqui na terra, em carne, como nós vivemos nas tentações desse mundo, sob a tutela do pecado, sob a influência de Satanás que luta contra nós o tempo todo, nós enfrentaremos problemas. Nós enfrentaremos problemas porque nós erramos, nós pecamos e vem a consequência do pecado. Nós enfrentaremos problemas porque alguém se levantou contra nós. Deus sabe por quê. Nós enfrentaremos problemas ou desafios por conta das muitas situações da vida. A permissão de Deus acontece, mas deixa eu pregar para você que tempestade é teste. E se Deus está testando você, é porque você precisa passar pela prova para ser aprovado. Você precisa passar por esta circunstância para vencer e subir de nível na sua fé. Deus não quer que a minha fé seja uma fé estática. Ele quer que a minha fé cresça. E para a fé crescer, Ele precisa testar a minha fé. Oh, aleluia! Para que a sua fé aumente, Ele precisa testar a sua fé. Ele precisa colocar você em níveis que testem. E deixa eu dizer para você como é que funciona. Você já viu um carro que está escrito nele, estampado, garantido por 70 mil quilômetros? Irmão, aquele carro ninguém adivinhou. Ninguém falou, olha aqui, eu acho que vai põe 60, não, põe 70, que aí não, 70. Não. Esse carro, eles pegaram o carro, fizeram o carro, colocaram um tubo de vento, bateram aqui, bateram ali, viram como é que o vento passa, aí tiraram do tubo de vento, encheram de pedra, colocaram de novo no tubo de vento, aí viram como é que o vento passa, amassaram de novo o carro, colocaram os bonecos dele, puseram numa rua e mandaram o carro, bateu a 80, bateu a 70, bateu a 70, 60, 50, o carro bateu de todo lado, jogaram uma pedra nele, viraram de ponta cabeça, tiraram a roda, colocaram outra roda, levaram no deserto, deixaram o carro fritar, levaram no gelo, deixaram congelar. Depois que fizeram tudo no carro, aí alguém escreveu aprovado por tantos quilômetros. É por isso que você está sendo batido, esmagado, machucado. É Deus que aprovar você, Deus que aprovar a sua vida. É por isso que você está sendo testado. É para que Deus escreva em você daqui a pouco aprovado. Passou pelo teste. Tempestade é teste. E esse teste não vem para que você fique irritado com Deus, bravo com Deus, chateado com Deus pelo que você está passando. Deus deseja que você aprenda a lição desse teste. Jesus apareceu no teste deles com 3 mensagens. Deixa eu citar as 3 mensagens que Jesus apareceu. Você tem que guardar essa mensagem no coração. Ele veio com uma palavra de paz. Oh, aleluia! Ele veio com uma palavra de poder. E ele veio com uma palavra de potência. Aleluia! Ele veio com uma palavra de paz, uma palavra de poder, uma palavra que indica potência, que indica capacidade. Olha o que Jesus disse para eles. Primeiro, uma mensagem de paz. Ele diz: olha quem está falando. Se sou eu te dizendo tenha bom ânimo, talvez você não confie. Mas se é Jesus dizendo tenha bom ânimo, quem pode confiar em Jesus nessa noite? Jesus veio com uma mensagem de poder. Jesus diz para eles: sou eu, aleluia. Essa expressão na palavra original grega é ego emi, sou eu. A mesma ideia que aparece lá no Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés: eu sou o que sou, aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o pai amado, eu sou o filho amado, eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão, eu sou o Jeová Rafa, o Deus que sara, eu sou o Jeová Nissi, o Deus que se revela, eu sou Jeová Shalom, a sua paz, eu sou Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, eu sou Jeová Tzidkenu, a minha justiça, eu sou.
tem uma mensagem de potência. Jesus diz para eles: não temas, não temas. Quando Jesus diz não temas, Ele está trazendo a responsabilidade do medo, do pavor que eles estão sentindo para si mesmo. Ele diz: vocês estão confiando no problema, por isso estão com medo. O problema é instável. Muda a confiança. Confie em mim, porque eu sou plenamente estável. Eu sou capaz. Eu sou pleno. Eu estou sempre aqui. Irmãos, se Jesus mentisse para a gente, se Jesus nos enganasse, se Ele fizesse e depois não fizesse, se uma hora você pudesse confiar, outra hora que não sumiu, não tem mais. Se você pudesse estar com Ele, outra hora não tem osso, não vejo, não fez por mim. Jesus é plenamente confiável. É por isso que Ele diz: não tenho medo. Transfere a confiança deste problema, transfere o foco deste problema. Está no problema? Transfere para mim, olha para mim. E é por isso que Jesus usava muito a expressão não tenho medo. Mateus 10:31, Jesus diz: portanto não tenham medo, vocês valem mais do que 1000 pardais. Oh, aleluia. Em Lucas 8:50, Jesus falou para Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Em Lucas 12:7, Jesus diz: de fato, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais. Em João 14:27, Jesus diz: deixa a paz, minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. E quando Jesus diz para a gente não ter medo, Ele está dizendo: tira o foco do problema, olha para mim e deixa eu assumir o controle da situação. Quando eles viram que era Jesus chegando, Pedro reconheceu que poderia ser Jesus e fez como se fosse uma locução adversativa de dúvida. Ele usou o advérbio se, o advérbio de dúvida. Se é o Senhor, se és tu, se é Jesus, deixa eu ir te encontrar aí no meio do mar. E aí a gente vai ver a coragem e o medo de Pedro acontecer ao mesmo tempo. Não sei se você já teve coragem e medo ao mesmo tempo, mas eu já tive. Coragem, mas eu vou fazer, E quando eu começo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Pelo amor de Deus, me ajuda em nome de Jesus. Onde que foi que eu me enrolei? Onde eu me meti? Olha que confusão é essa. Eu tive coragem e o medo bateu logo em seguida e eu não consegui vencer o medo. Foi o que aconteceu com Pedro. Verso 28 e 29, Mateus 14, diz assim: respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando Pedro agiu com coragem, ele andou sobre as águas. Mas aí acontece uma situação no meio desse momento. O que acontece com todos nós? A gente tem um momento de coragem e daqui a pouco tem um momento de tristeza, tem um momento de covardia, um momento de medo. O verso 30 e 31 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Eu não sei se você já teve medo no meio da situação que você está enfrentando. Não sei se você já sentiu medo de perder o seu esposo ou a sua esposa. Não sei se você já sentiu medo porque o seu filho não voltou para casa no fim de semana todo. Eu não sei se você já sentiu medo porque alguém disse que o carro vão vir buscar o carro, o consórcio, o pessoal está querendo pegar o carro, tem uma parcela, 2 contas sejam atrasadas e vão pegar o carro de volta. Eu não sei se você já sentiu medo porque a dívida é muito grande, porque o valor não compete com a sua vida financeira e você acha: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de pagar. Eu não sei se você já sentiu medo de ficar sozinho, ficar solteiro, ficar solto, ficar abandonado, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não vou arrumar ninguém. Eu não sei se você já sentiu medo, mesmo estando caminhando em direção a Jesus. Eu venho pregar para você que é plenamente normal sentir medo, porque nós somos seres humanos. Mas deixa eu te dizer uma verdade, receba esta palavra agora, em nome de Jesus. A coisa que você precisa fazer quando o medo bate é falar com Jesus, é fazer que nem Pedro fez: Senhor, me salva, me salva. Tem alguém aqui que pode dizer: Jesus, me salva? Tem alguém que pode levantar a mão e dizer: Jesus, me salva? Jesus
foi deixado no vácuo por alguém? Pode ficar certo, o ser humano deixa você no vácuo, sim. Muitas vezes as pessoas falham, mas Jesus não falha. Jesus não te deixa só. Jesus estendeu a mão, levantou a Pedro e falou: rapaz, por que você duvidou? Eu estou bem aqui, aleluia. Eu estou perto de você, eu estou do seu lado, eu estou contigo, não duvida. Jesus me traz aqui para dizer para alguém aqui essa noite: não duvide, Jesus está perto de você. Jesus está perto de você, Jesus está do seu lado, Jesus está nessa situação e Ele está dizendo: não fique com medo, não tema. Por que você está com medo? Eu estou do seu lado. Quem pode receber essa palavra e dizer aleluia? Eu já disse que tempestade é transporte, eu já disse que tempestade é teste, mas eu vou encerrar dizendo que tempestades são meios de testemunhos que Deus coloca para nos elevar a fé. Repete comigo: tempestade é testemunho. Tempestade é testemunho. Oh, glória a Deus. No meio da tempestade, Deus te dá a chance de contar um testemunho. Só tem história quem faz história. Só pode contar uma história quem viveu. Eu posso contar que eu quebrei esse braço, aí depois quebrei esse braço que eu realmente quebrei esse aqui, depois quebrei esse aqui. Eu tenho essa história. Eu só posso contar quem quebrou o braço, quem quebrou o braço. Eu não posso contar a história do fulano, meu amigo, que quebrou o braço, porque não é minha, a história é dele. Eu só posso contar a minha história. É por isso que Deus permite que você atravesse por um momento difícil, uma tempestade, porque tem testemunho na tempestade, tem história na tempestade. Depois que passar, você vai dizer: Deus me tirou de lá. Depois que passar, você vai dizer: Deus fez assim. Depois que passar, você vai dizer: foi Deus que abriu, foi Deus que colocou, Deus que trouxe, Deus que fez. Oh, glória a Deus. Versículo 32 e 33. O texto diz que Jesus acalmou o vento e o mar se acalmou. Jesus acalmou o vento e o mar se acalmou. Preste atenção. O mar só estava bravo porque o vento estava bravo. Jesus não acalmou o mar, Jesus acalmou o vento. Ou seja, quando Jesus resolve a situação, Ele vai na fonte do problema. Talvez o foco dessa situação que você está atravessando, você está pensando que é mas Jesus sabe qual é o foco da situação. Talvez você está achando que é fulano, mas não é fulano, é outra coisa. Talvez você está achando que é uma situação, não, é Jesus sabe aonde que Ele acalma. Jesus sabe quem Ele acalma. E é por isso que Jesus acalmou o vento. E quando Ele acalmou o vento, quem estava bravo, o mar que estava bravo, o barco que estava chacoalhando, todo mundo se acalmou. Eu digo em nome de Jesus sobre a sua vida: Ele vai tocar o foco deste problema. Ele vai acalmar o foco dessa situação. E o mal não terá poder, não terá vitória. Diga aleluia. Quando Jesus acalmou o vento, a tempestade se acalmou. E o verso 32 e 33 de Mateus 14 diz: e quando subiram no barco, Ele acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus acalmou o vento, eles testificaram da pessoa de Jesus. Oh, glória a Deus. Eles começaram a testificar quem foi que fez. Irmãos, a razão de Deus nos permitir atravessar momentos difíceis é porque Deus deseja que nós o conheçamos de maneira diferente. Talvez eu conheça o Deus que cura, mas não conheço o Deus que salva. Você conhece o Deus que salva, mas não conhece o Deus que cura. Ele me permite passar por um momento de dificuldade aqui na minha carne, uma enfermidade, para que eu conheça o Deus que cura. Ele permite você enfrentar uma situação difícil para você conhecer o Deus que salva, e a nossa fé vai crescendo, e aí um dia nós o veremos exatamente como Ele é. Oh, glória a Deus. Mas enquanto isso, minha fé precisa crescer, e Deus vai me ajudando. Ele
eles testificaram da pessoa de Jesus, mas eles também testificaram o poder de Jesus. Eles disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, é um reconhecimento muito forte, é um reconhecimento muito poderoso. Você olhar para alguém e dizer: olha, você é realmente o Filho de Deus, por duas razões. Primeiro, eles viram quem Jesus é, eles testemunharam o que Jesus fez. Deixa eu perguntar aqui essa noite, enquanto eu começo a encerrar: tem alguém aqui que já viu o que Jesus fez? Tem alguém aqui que conhece quem Jesus é? Porque as tempestades estão na nossa vida, mas tempestade é transporte. A tempestade está no seu caminho, mas tempestade é peste. A tempestade está no seu dia a dia, mas tempestade é testemunho. Eles começaram a adorar Jesus. Eles começaram a adorar Jesus. Eles começaram a entregar a Jesus a adoração, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 2, verso 11 diz: entrando na casa, viram um menino com a sua mão, prostrando, o adoraram. Oh, glória a Deus. Na Lucas 24, 52, e adorando eles voltaram para Jerusalém com júbilo. João 9, 38, ele disse: creio, e adorou a Jesus. João 20, verso 8, respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Apocalipse 5, verso 8 e 9, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, pegaram harpas e salvas, incenso, que são oração dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é